Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre 3 reforços já bem encaminhados para fechar com o Cruzeiro na próxima temporada, que assim, mais 3, né, se juntando nessa lista de vários nomes contratados para o Cruzeiro no ano que vem, e assim, praticamente todos os setores, né, reforçados com zagueiros, meio-campistas e atacantes, mas eu vejo que tem ainda algumas posições que podem chegar a alguns reforços e quais são os nomes especulados e também contar com a ajuda de vocês, né, para analisar sobre esses reforços até aqui anunciados, alguns já bem encaminhados, onde o Cruzeiro precisa ainda de se reforçar para a temporada de 2023. É justamente sobre isso que eu quero comentar com vocês nesse vídeo de hoje. Mas antes de começarmos, aproveito aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca de 37 mil inscritos, que já está bem próxima. Falta menos do que 200 inscritos aqui no canal, então quem puder se inscrever, sem dúvidas vai me ajudar demais. Antes de darmos sequência, tenho 2 recados aqui para vocês. O primeiro é do meu Instagram pessoal e do Cruzeiro News, né? Caso você queira me seguir, eu vou deixar aqui na tela gustavo.rz e também do Cruzeiro News 21. E deixa eu ligar essa luz aqui que acabou apagando. Mas com esse apagão aqui eu fiquei até na dúvida. Qual que você prefere? A luz aqui ligada de fundo ou desligada? Enfim, deixa aqui embaixo, né? Quem sabe também não podemos testar aqui uma iluminação diferente nos próximos vídeos. Antes de darmos sequência, tem um recado aqui então agora da Sportpix.clube, casa de apostas esportivas, que eu quero destacar agora, depois da Copa do Mundo, vários jogos, tanto amistosos quanto também já Copas nacionais, né? Por exemplo, amanhã, na terça-feira, separei aqui alguns jogos de times mais favoritos para você, quem sabe, apostar uma vitória dupla. Tem, por exemplo, aí, ó, a equipe do Vila Real, amanhã às 5 horas, enfrentando uma equipe chamada Guijuelo, que é da 4ª divisão da Espanha pela Copa. Uma vitória do Vila Real pagando 1,11 a cada real apostado. Tem também aí, no caso, Espanhol e Atlético Passo, o Espanhol jogando 6 horas, vitória da equipe de Barcelona pagando 1,16. Se você fazer uma aposta dupla, já fica uma cotação bem interessante, por exemplo, uma vitória do Vila Real e do Espanhol fora de casa nessa Copa da Espanha. Tem também aí, por exemplo, a Copa da Inglaterra, a EFL Cup, por exemplo, aí jogos entre Newcastle e Bournemouth, Southampton e Lincoln City. Tem também o MK Dons contra o Leicester. Então, vários jogos bem interessantes e com os times mais favoritos, né? Para você começar a apostar, o link vai estar aqui embaixo na descrição da Sportpix.clube e também no primeiro comentário fixado. Bom, então vamos começar aqui falando sobre os reforços já muito bem encaminhados e que já estão chegaram, né, em Belo Horizonte para passar por exames médicos. O primeiro, o lateral direito aí, o William, que já está na Toca da Raposa, né, para assinar contrato com o Cruzeiro. Informação confirmada aí pelo Samuel Venâncio, então o jogador vem definitivo para a Raposa. A expectativa é de que seja um contrato de produtividade, que vai ampliando também e aumentando seus vencimentos com o decorrer do seu desempenho aqui na Toca da Raposa, né? Então, acho uma contratação aí bem interessante para a Raposa. Eu lembro que quando o Cruzeiro estava buscando ainda um lateral direito no mercado, eu falei, né? Nossa, cadê esse William? Esse William é excelente. Isso tem o quê? Acho que uns 8 dias, cara, 9 dias. Eu falei que o Cruzeiro precisava ir atrás desse jogador, que era muito bom, não estava sendo monitorado. Passou, acho que 1 dia, 2 dias depois, e já estava meio que tratando como certo o interesse do Cruzeiro e grandes chances, né, do William se tornar reforço da Raposa, que é o que está prestes aí a acontecer. Jogador que, na minha visão, muito bom, chega para, se tiver condições físicas, obviamente ser o titular. Porque assim, tem 27 anos de idade, estava no Wolfsburg da Alemanha, onde terminou um contrato de 5 temporadas em maio desse ano e não foi renovado. Por lá, ele jogou a melhor temporada 2018-2019, com 33 partidas, 2 gols marcados, foram mais do que 90 jogos pela equipe alemã, com 5 gols, 8 passes nesse período e uma curta passagem também pelo Schalke 04 na temporada 2020-2021. Ele foi muito bem aqui ganhando as Olimpíadas pelo Brasil em 2016, né? Aquele time com Daniel Alves, Gabriel Jesus, Neymar, Luan, enfim, o William Furtado era o lateral direito titular. Desde aquela época eu já via como um excelente jogador, né? Aí da equipe do Internacional, onde foi negociado com o Wolfsburg na ocasião com um valor próximo dos 6 milhões de euros, pelo menos de acordo com algumas matérias que eu vi aqui da época. Então, acho um jogador muito bom, na minha visão, chega assim para ser o titular. Outro aqui também no vídeo que chegou em Belo Horizonte foi o Nicão, né, que chegou aí junto com o seu empresário, divulgou no seu Instagram as fotos, que até muita gente falando que ele chegando num jatinho e tudo mais. Olha, para falar a verdade, eu não acho surpresa nenhuma disso, né? Até porque deve ser o seu empresário que tem um jatinho e tudo mais. E geralmente o jogador vive numa realidade muito diferente, né? Por exemplo, São Paulo, Belo Horizonte é um pulo, né? E o jogador aí de jato, eu entendo também, é um salário gigantesco desse aí. Acho que a maioria de nós aqui faríamos o mesmo.
julgar o jogador porque ele quis ir um pouco mais rápido, com conforto em um jato particular. Acho que não tem nada a ver isso, tá? Merece aí, sem sombra de dúvidas. E chega aí nessa segunda-feira já para assinar contrato com o Cruzeiro. Dependendo no horário que esse vídeo está programado para sair, umas 7h15, né? Eu acho que ele já pode até ter sido anunciado, tá? Pelo Cruzeiro, então vamos aguardar. Muito bom jogador o Nicão, que chega por empréstimo, o Cruzeiro possivelmente pagando de 200 a 250 mil por mês do seu salário, porque o restante do salário que ele recebia no São Paulo, grande parte era em relação a luvas, ao prêmio pela assinatura de contrato que a equipe paulista ofereceu para o Nicão. O Cruzeiro não tem nada a ver com isso, pagando apenas o salário em carteira do jogador. Uma parte ainda, né? Não é nem 100% desses vencimentos. Ótima opção para o Cruzeiro, ótima opção para o São Paulo também para emprestar o jogador, diminuir um pouco a folha e ter uma expectativa dele jogar mais. Por quê? O contrato do Nicão é até dezembro de 2025. Se ele for mal pelo Cruzeiro, isso é um negócio ruim. Se ele for bem, acaba que é um negócio interessante. Por quê? Porque acaba que o São Paulo teria uma possibilidade de trocar, né, o Nicão para algum outro jogador no mercado, visto que ele teria mais alguns anos de contrato e foi bem, por exemplo, pelo Cruzeiro, que é o que nós esperamos, né? Também a expectativa de que tenha nesse seu contrato um valor de compra, caso o Cruzeiro queira ficar com camisa 10 em definitivo, 10 do São Paulo, né? Não sabemos se o Nicão chega para ser o camisa 10, eu acho que sim, acho um jogador muito bom, mas muito bom mesmo. Ele que na atual temporada foram 32 partidas, 4 gols e 4 assistências pelo São Paulo, no Atlético Paranaense no ano passado, o melhor ano da sua carreira, em 2021, com 31 partidas, 11 gols e 12 assistências, né? Tô com uma dificuldade de falar 12 aqui nesse vídeo, mas enfim, quero saber a sua opinião também sobre o Nicão, mais um chegando, e a luz desligou, acho que eu vou gravar o vídeo aqui desse jeito até o final. E para terminar aqui também, o atacante Wesley, né? Chegando mais um aí, ele que foi especulado no Red Bull Bragantino, no Vasco e principalmente no Grupo City, ó, há muitos anos. Desde 2020 o Manchester City ficava de olho no jogador e acabou que o Cruzeiro venceu essa concorrência, principalmente do Red Bull Bragantino, que chegou a apresentar uma proposta próxima e superior aos 20 milhões de reais por 100% dos seus direitos econômicos. O Cruzeiro acerta por um valor próximo dos 15 a 16 milhões, mas ao invés de 100, 50% do passe do jogador, que atua pelo lado esquerdo do campo, é basicamente um ponta esquerda, 23 anos de idade, atleta também que tem a expectativa de chegar entre terça ou quarta-feira, no caso para assinar seu contrato em definitivo e ser apresentado pelo Cruzeiro. A expectativa é o mais rápido possível. Por quê? Porque o Cruzeiro já começou nessa preparação para pré-temporada. Vai ter um recesso aí, se não me engano, em relação a Natal e Ano Novo. Depois eu passo aqui para vocês as datas certinho, mas o Cruzeiro já com foco total na estreia no Campeonato Mineiro no início do ano que vem. O Wesley, que pelo Palmeiras, no time principal, foram aí 124 partidas com 13 gols e também outras 14 assistências nesse período, né? Jogador muito bom, surgiu na base da equipe desde o Sub-17. É aquela coisa, acha um investimento alto? Sim, qualquer investimento alto vai ter o risco aí de não ir muito bem se o Wesley não se destacar pelo Cruzeiro e ter um prejuízo. Mas eu acho um pouco complicado, porque até nesse time do Palmeiras, que era muito bom, ele realmente tinha pouco espaço, porque tinha várias opções, né? Ele vai entrar no lugar do Rony ou do Dudu para ser titular? Não tem como, né? Então ele entrava ali muito mais no segundo tempo e fazia alguns bons jogos, apesar de não ser um cara goleador, não vai ser um cara que vai chegar e fazer 10, 15 gols por temporada. Não espero disso dele. Acho que um ano bom ali, ó, com 8 gols, 5 assistências e participando bom nos jogos, uma boa participação, criando jogadas, por exemplo, igual foi o Jajá nesse ano, né? O Jajá, se não me engano, foi 25 partidas, apenas 3 gols e uma assistência. Quem olha para números vai falar, nossa, números bem ruins, realmente, né? Mas em relação à criatividade, criação de jogadas, o Jajá foi muito importante e é algo que eu acho que o Wesley chega assim para fazer essa função. E até quero saber, fiquei com essa dúvida. O Nicão e o Wesley jogam na mesma função de ponta esquerda. Eu vejo que o Nicão tem grande chance de atuar como meia, tá? Por quê? Porque não tem tanta profundidade como tinha, por exemplo, em 2015, 16, 17, que o Nicão era muito mais rápido do que agora com 30 anos, né? Então, não ficaria surpreso de aparecer o Nicão, por exemplo, uma função diferente pelo campo, até porque, por exemplo, o Wesley só joga de ponta esquerda ou meia esquerda. O Nicão pode jogar de ponta direita também e ponta esquerda, mas quem sabe um papel um pouco mais centralizado, não seria uma boa testar? O Campeonato Mineiro está aí justamente para fazer esses vários testes. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre quem, se você acha que o Cruzeiro precisa ainda contratar de jogadores e também para posições no ano que vem. Essa é uma dúvida muito grande, principalmente depois da chegada de vários jogadores, né? Eu acho que em relação a meio-campistas já estamos bem ok, né? Ainda mais, e tomara que chegue o Augustinho Almendra e também o Lucas Romero. Aí eu vejo que de volante, meia também tá bem tranquilo. Por exemplo, pode contar com o Matheus Vital ou um outro jogador para fazer um papel como meia. Só se eles não for bem, aí eu acho que o Cruzeiro deveria buscar para a Série A.
Mas para posições que tem que chegar, no lateral esquerdo, eu até tinha comentado aqui com vocês sobre no caso o Camilo aí, né, jogador do Nacional do Uruguai, lateral esquerdo que é monitorado sim pelo Cruzeiro, poderia ser uma das alternativas. Tem também o Jorge do Palmeiras, que teve uma procura da Raposa, acho um jogador muito interessante também, quem sabe não podemos ter avanço aí nos próximos dias. Vi muita gente falando sobre um centroavante, e realmente, né, porque assim, o Cruzeiro tem o Edu e contratou o Matheus Davó. E eu sinceramente fiquei muito na dúvida, por quê? Tipo assim, eu acho que se fosse para chegar um centroavante, deveria ser já um para chegar e ser o titular. Aí sim, vai ser, vamos supor aqui, tá? Só o Pedro Raul. O Pedro Raul titular e o Edu é o reserva imediato. Acho que já estava tranquilo. Tudo bem que o Matheus Davó pode fazer uma função de ponta também, mas eu prefiro ele jogando centralizado. Será que só os dois já tá bom para a Série A? Nossa, sinceramente eu tenho minhas dúvidas realmente de quem vai fazer essa função. Mas para o Campeonato Mineiro, para começar, não acho que o Cruzeiro precisa buscar mais ninguém. Mas para uma Série A, para ir aprimorando o elenco, tem que ficar muito de olho também nessas posições. Por exemplo, na ponta direita. Não sei quem jogaria hoje pelo Cruzeiro nesse setor, tenho muitas dúvidas. Será que traria o Nicão para a ponta direita? Deixava o Rafa Silva quando voltar de condição nesse lado do campo? Enfim, Bruno Rodrigues joga pelo lado esquerdo. Vai jogar o Wesley ou o Bruno Rodrigues? Traz Bruno Rodrigues para a direita, já fez alguns papéis também, até mesmo como lateral direito, né? Enfim, várias opções aí que o pessoal não tem, mas nenhum ponta direita em definitivo. Então, lateral esquerdo, centroavante, um ponta direita, eu acho necessário, e só mais um zagueiro, tá? Acho que zagueiro ali, já temos hoje o Raul Gustavo, o Lucas Oliveira, o Dário Brock, o Neres, mais um jogador já ficaria tranquilo. Bom que não perde espaço, por exemplo, pro Everton, que já vem pedindo passagem pelo time principal do Cruzeiro há muito tempo, e o Juan Santos também, que deve voltar no início do próximo ano, depois de lesão, né? Mas acho que no máximo mais um zagueiro. Se não chegar ninguém até o início do Campeonato Mineiro, ok, porque o Cruzeiro já tem bons reforços até aqui, pelo menos na minha visão. Aí sim, usa o Campeonato Mineiro como laboratório, como um teste, viu que tá precisando de um meia, um camisa 10 realmente, um ponta direita, um zagueiro, aí sim vai ao mercado nessa reta final do ano, nesse início do Campeonato Brasileiro, reta final do Mineirão, para buscar jogadores na posição. Quero que você deixe aqui a sua sugestão, o seu palpite nos comentários, justamente sobre esse tópico. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Vou deixar aqui na tela outras sugestões que eu trouxe para vocês na manhã dessa segunda-feira, atualizando a situação do Lucas Romero. Falo nesse outro aqui também sobre alguns reforços que podem chegar no Cruzeiro, esse lateral esquerdo uruguaio, quem quer esse jogador, e o link aqui embaixo na descrição da sportpix.clube para você começar a apostar. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. Até mais, valeu!